Queridas alunas e meus queridos alunos da turma de Administração 1 do Polo de Coroatá da Faculdade do Maranhão. Aqui é o professor Christopher Anderson e vamos dar início à nossa revisão da disciplina de Administração da Produção. A função da administração da produção, compreendida como um conjunto de atividades que resultam em transformação de um bem tangível, palpável, em outro com maior proveito, remonta à origem da humanidade, desde os primórdios, como nós podemos perceber nesse próximo slide. O homem pré-histórico, ao polir a pedra para transformá-la em utensílio mais eficaz, executava uma atividade de produção. Naquela época, as ferramentas e utensílios eram utilizados exclusivamente por quem os produzia, pois não existia o comércio e nem mesmo o escambo. Na segunda imagem, nós podemos perceber, então, o surgimento e a prática do artesão. Nós temos aí, então, o surgimento dos primeiros artesãos, que, por conseguinte, a primeira forma de produção organizada, uma vez que os artesãos determinavam o prazo de entrega, atendiam especificações pré-estabelecidas e definiam preços. Todo o sistema de produção passava por ele. Ele, então, compreendia todas as etapas. Posteriormente, com o surgimento da força humana, a substituição dessa força humana pela força da máquina, nós temos aí a mudança do artesão de suas próprias oficinas para se agruparem nas primeiras fábricas, como ilustra a terceira imagem de uma fábrica de automóvel. A administração da produção está preocupada com a criação de produtos e serviços de que todos nós dependemos. E a criação de produtos e serviços é a principal razão da existência de qualquer organização. Gravem bem isso. A criação de produtos e serviços é a principal razão da existência de qualquer organização, seja empresa grande ou pequena, de manufatura ou serviço, que visa ao lucro ou não. Essa imagem serve para ilustrar o intrincado conjunto de ações que envolve a administração da produção. O tema administração da produção compreende uma vasta gama de assuntos, que não deve ser visto de forma isolada, sob pena de perder seu significado de conjunto. Considerando que a administração é o processo de planejar, organizar, liderar e controlar o trabalho das pessoas, da organização, de usar da melhor forma possível os recursos disponíveis para conseguir realizar os objetivos pré-estabelecidos, é possível dizer que administrar a produção consiste em utilizar da melhor forma os recursos destinados à produção de bens ou serviços. A partir de uma estratégia corporativa, a administração da produção pode ser definida como o gerenciamento dos recursos diretos que são necessários para a obtenção dos produtos e serviços de uma organização. Todas as funções da administração elas são interligadas à função de produção. A administração da produção também vai se fazer necessário mais ainda considerando a carência e a limitação dos recursos existentes nas empresas. Daí a necessidade de um planejamento estratégico bem organizado, bem otimizado para permitir que a empresa consiga atingir os seus objetivos. As funções da administração consistem em função mercadológica, função contábil e financeira, função gestão de pessoas, função logística e função de produção. O que cabe fazer cada uma delas? A função mercadológica é responsável por comunicar os produtos ou serviços de uma empresa para o seu mercado de modo a gerar pedidos de serviços e produtos por consumidores. É necessário, logicamente, que inicialmente gerar essa necessidade no consumidor, ainda que ela não exista de fato. A função contábil financeira fornece a informação para ajudar os processos decisórios econômicos e administrar os recursos financeiros da organização. A função gestão de pessoas é responsável tanto por recrutar e desenvolver os funcionários da organização, como se encarrega do seu bem-estar. A função logística, inclusive disciplina que nós já tivemos, trata de atividades normalmente ligadas aos materiais físicos necessários
ao funcionamento de uma organização. Dentre elas destaca-se a previsão e compra de materiais, o recebimento, a conferência, o armazenamento almoxarifado e depósitos, o controle de estoques, a movimentação de materiais, materiais sendo processados e produtos acabados dentro da empresa e a distribuição dos produtos acabados para os clientes. A gente percebe então a gama de ações que estão envolvidas aí na função de logística. Daí a necessidade de se ter uma disciplina especificamente sobre ela. E, por fim, a função de produção, responsável por satisfazer as solicitações de consumidores por meio da produção e entrega de produtos e serviços. Percebe-se, então, que todas as funções, de alguma forma, estão interligadas com a função de produção. Todo produto, todo serviço que vai ser colocado no mercado, ele necessita ser planejado, ele precisa de um projeto para que de fato ele possa conseguir chegar ao público e satisfazer suas necessidades. Um bom projeto de produto e serviço é importante porque traduz as necessidades dos consumidores na forma e configuração do produto ou serviço e assim especifica as capacitações exigidas da operação produtiva. Esse processo de tradução inclui a formalização de 3 questões particularmente importantes para o gerente de produção: o conceito, o pacote e os relacionamentos envolvidos no projeto. Muitas empresas descobriram que um bom projeto em termos de estética e funcionalidade aumenta a lucratividade. Nós temos aí então um exemplo muito claro, nós já havíamos feito essa discussão durante a aula, que é a marca de extrato de tomate elefante. A gente percebe essa mudança na embalagem, considerando que o produto continua sendo o mesmo, mas a mudança da embalagem permite, então, que esse produto se diferencie no mercado. Outro exemplo são as latas de sardinha, de modo geral, que nós temos hoje no mercado, facilitando a abertura do produto, gerando, então, um ganho para o consumidor. Os estágios do projeto de produtos e serviços compreendem 1. Geração do conceito. 2. Triagem do conceito. 3. Projeto preliminar. 4. Avaliação e melhoria. E 5. Projeto final e prototipagem. A geração do conceito transforma uma ideia de um produto ou serviço em um conceito que indica a forma, a função, o propósito e os benefícios da ideia. Conceitos são diferentes ideias. Nem todos os conceitos gerados resultarão posteriormente em produtos e serviços. A triagem do conceito envolve examinar sua aceitabilidade em termos gerais para garantir que seja uma adição sensata ao portfólio de produtos ou serviços da empresa, considerando que se nesse segundo estágio percebesse que essa ideia, que esse conceito não tem viabilidade, ele é deixado de lado ou ele é excluído definitivamente das ações da empresa. O próximo estágio consiste no projeto preliminar, que envolve a identificação de todas as peças, componentes do produto ou serviço e a forma como elas se encaixam juntas. Ferramentas típicas usadas durante essa fase incluem as estruturas de atividade de produto, lista de materiais e diagrama de fluxo. Posso dizer que o projeto preliminar é a primeira versão com as especificações dos produtos e serviços componentes do pacote. Próximo estágio é a avaliação e a melhoria do projeto, que envolve reexaminar o projeto para verificar se ele pode ser elaborado de forma melhor, mais barata ou mais fácil, mais funcional. Técnicas típicas utilizadas aqui incluem os desdobramentos da função de qualidade, engenharia de valor e, como exemplo, o método de Tagut. Prototipagem do projeto final é o último estágio, que envolve os detalhes finais que permitem que o produto ou serviço seja produzido. Outra discussão bastante pertinente durante a nossa aula envolveu a questão referente à localização das instalações industriais, a localização do empreendimento. Será que isso deve ser levado em consideração? Será se de fato isso é pertinente para que uma empresa, para que um empreendimento possa dar início às suas ações no mercado?
Sobre a localização, Slack e outros dizem: a localização é a posição geográfica de uma operação relativamente aos recursos de input a outras operações ou clientes com os quais interage. Nem todas as operações podem justificar logicamente as suas localizações. Algumas localizações elas existem por razões históricas. Mesmo as operações que estão aí porque estão sem ter a preocupação por parte da gestão em relação à localização onde se encontra o empreendimento, mesmo essas, elas implicitamente tomam uma decisão de não se mudar. Tem um dito que se diz por aí que time que está ganhando não se mexe. Porém, isso, se tratando de empreendimento, é um risco, porque esse não mexer no time, no grupo, na empresa, pode gerar mais na frente estagnação e, consequentemente, a empresa é engolida pelo mercado. Um exemplo muito claro que eu poderia dar é o da Kodak, que já era anteriormente uma gigante na área de fotografia e, infelizmente, não conseguiu otimizar, não conseguiu inovar com o surgimento das câmeras digitais. E olha que a Kodak já tinha estudos relacionados a isso, mas ela não conseguiu dar o passo à frente, acreditando que talvez as máquinas que existiam anteriormente não fossem substituídas. Localizar uma organização significa determinar o melhor local para instalar uma base de operações, a partir da qual serão fabricados produtos ou prestados serviços. Em alguns casos, o estudo da localização pode envolver ainda a determinação de um local distinto para a sede administrativa ou da área comercial da empresa, que não necessariamente precisa estar junto à base operacional. O primeiro ponto a se pensar em relação à localização é pensar no público-alvo. Este é o primeiro ponto que tem que ser levado em consideração ao escolher a localização de uma empresa. O empreendedor precisa saber se os seus clientes frequentam esse espaço que se pretende alugar ou alocar. Outra dica interessante é procure o lado da rua onde há sombra à tarde. Isso é uma prática que, inclusive, é um conselho que é dado por muitos gestores e empreendedores. Pois nesse horário, segundo o Sebrae, o movimento é maior naquele endereço, se o acesso é de fácil localização. Outro questionamento: esse cliente ou esse futuro cliente, ele vende carro? Se ele vende carro, é preciso também pensar no espaço para estacionamento. Se não há espaço, pode-se pensar então em alocar um local para que esses clientes possam, de repente, estacionar o seu veículo com segurança. Outro ponto que também tem que ser levado em consideração na localização é em relação ao fluxo de pedestres no local, dependendo do empreendimento bem que se tem. É preciso também pensar nos concorrentes que estão próximos da região onde se pretende implantar, instalar a empresa. Percebe-se então, a partir disso que eu expus, a grande preocupação que tem que ser levada em consideração a definição desse local, porque ele também é crucial, entre outros elementos, para a garantia de vitalidade da empresa. Nós havíamos colocado esse questionamento durante a aula: qual é o melhor local para a instalação de uma fábrica de cervejas, considerando toda a discussão que nós já fizemos, mas isso eu deixo para que vocês possam estar pensando aí com calma. Alguns critérios e métodos de localização que devem ser levados em consideração. Primeiro, são os chamados fatores de avaliação qualitativa. Entre eles, nós temos disponibilidade de transporte de matéria-prima e ou produtos semi-acabados, disponibilidade de transporte em geral, energia, água, resíduos industriais e esgotos, bancos e financiamentos locais, mão de obra da região qualificada, ambiente social e sindical, acidentes e fatores geográficos, zoneamento em face de regulamentos municipais, ruídos, resíduos, etc.
Macrofatores que têm que ser levados em consideração na definição e estipulação da localização é o mercado e suas necessidades de satisfação, incluindo uma previsão futura. Outro, o processo técnico-econômico e as necessidades de energia, matérias-primas e a integração com outras indústrias, realizando procedimento de parceria. A ecologia, o meio geográfico, principalmente o clima, e a mão de obra disponível na região, não pode se deixar de levar em consideração. Em relação aos microfatores que são pertinentes, estão as consequências danosas para as comunidades oriundas do processo tecnológico adotado, geração de ruídos, resíduos e emanações nocivas, etc. Posição relativa às vias de transporte, portos e desvios ferroviários. Condições de segurança contra acidentes, inundações, incêndios, etc. Nós temos aí, lamentavelmente, que trazer os casos das barragens que arrebentaram e aí geraram diversos danos pessoais, materiais, psicológicos e políticos no Brasil. As barragens que arrebentaram em Minas Gerais. Outro microfator que não pode ser deixado de levar em consideração é a possibilidade de fácil acesso dos funcionários à empresa. Geralmente, muitas empresas que alocam outras empresas para transporte de seus funcionários através de ônibus ou através de vans. Esse é um exemplo claro que também permite a otimização dos serviços prestados pela empresa. Em uma loja de varejo, em outra perguntinha aí, do ramo de vestuário, que categoria feminino, masculino e infantil deve ser posicionado no espaço de frente da loja e por quê? Nós fizemos essa discussão durante a aula, a gente bem lembra. Eu vou pular para poder chegar no que de fato interessa. O arranjo físico das instalações. Uma vez definida a localização, é preciso então de que maneira é que o empreendimento irá ser organizado. É o que a gente chama de arranjo físico. As decisões sobre o arranjo físico são importantes, pois geralmente exercem impacto direto nos custos de produção. Definir o arranjo físico é decidir onde colocar todas as instalações, máquinas, equipamentos e pessoal da produção. Isso para quê? Para evitar perda de tempo e para diminuição dos custos operacionais. O arranjo físico determina sua forma e aparência, pois é aquilo que a maioria de nós notaria em primeiro lugar quando entrasse pela primeira vez em uma unidade produtiva. Quais são os tipos de arranjo físico normalmente apresentados pela administração? Arranjo físico posicional ou posição fixa, físico por processo funcional, físico celular, físico por produto ou por linha e arranjos mistos. Vamos rapidinho recordar cada um deles. O arranjo físico ou posicional ou posição fixa é aquele em que o produto em elaboração permanece estático e os recursos de transformação e operações necessárias se deslocam ao seu redor. Aqui nós temos como exemplo projetos de grandes construções como estradas, arranha-céus, pontes, usinas hidrelétricas, construções em estaleiros, atividades agropecuárias e alguns exemplos de atividades de extrativismo. Arranjo físico por processo ou funcional. Esse tipo de arranjo agrupa em uma mesma área todos os processos ou equipamentos do mesmo tipo e função. Os materiais e produtos se deslocam procurando os diferentes processos à medida que estes se tornam necessários. Como função, nós temos os processos, eles são agrupados por tipo e função. Como exemplo, há um centro cirúrgico, há um setor de raio-x, um pronto-socorro, uma farmácia, uma unidade de tratamento intensivo, considerando o arranjo de um hospital. E um exemplo de arranjo físico por processo são lojas, como no exemplo da imagem, lojas americanas. Nós temos diversos processos definidos como roupas masculinas, roupas femininas, calçados, eletrodomésticos e etc. O próximo tipo de arranjo físico é o arranjo celular. Esta espécie de arranjo procura unir as vantagens dos dois arranjos anteriores. Consiste em arranjar em um só local conhecido como célula os processos e máquinas que possam fabricar o produto inteiro.
O material se desloca dentro da célula buscando os processos necessários, porém o deslocamento ocorre em linha. Nesse arranjo celular, os empreendimentos são capazes de produzir o serviço de vendas completo, de forma independente do supermercado. Nós temos exemplos aí também de feiras e exposições em geral. Cada célula é representada por um expositor e tem autonomia suficiente para realizar o processo completo da finalidade da feira. Arranjo físico por produto ou por linha. No arranjo físico por produto, as máquinas ou estações de trabalho são posicionadas de acordo com a sequência de montagem do produto. Esse tipo de arranjo apresenta alta produtividade, mas tem elevado custo fixo e pouca flexibilidade para a fabricação ou montagem de produtos diferentes. Daí que esse arranjo ele é muito específico para alguns tipos de produtos. Nós temos como exemplos a indústria de produtos frigoríficos de carne bovina, suína, de frango e seus derivados como a linguiça, salsichas e demais embutidos, normalmente estruturados seguindo o arranjo em linha. O processo, inclusive, nós temos aí o sistema de abatimento dos materiais. E na outra imagem, nós temos uma linha de produção automotiva. E por fim, nós temos o arranjo misto, que consiste na utilização conjunta de dois ou mais arranjos físicos descritos anteriormente. Para exemplificar, novamente nós temos um hospital, que pode ser organizado através de um arranjo por processo funcional, mas também de um arranjo celular. Nossa próxima discussão, para finalizar a nossa revisão, envolve o planejamento e controle da produção, o PCP. Produção. Todos que entram no mundo dos negócios sabem das necessidades básicas desse ambiente, sendo uma delas essencial, o planejamento do seu empreendimento. Pois bem, planejar é tudo, e deve ser muito bem pensado em todos os setores, mesmo que nos mais pequenos. E não tem jeito, ao longo do ano você provavelmente terá que adaptar o seu planejamento por causa da procura do mercado, por exemplo. Mas como ter o maior controle da sua produção? Para isso, o empreendedor costuma dispor de várias técnicas e ferramentas facilitadoras do seu trabalho, que auxiliam tanto a curto quanto a longo prazo. Pozo enfatiza que o planejamento da produção é o principal elemento de coordenação das atividades de vários departamentos de uma indústria, e que um planejamento feito sem os devidos cuidados impossibilita a adequada coordenação das atividades afins. Quais são as etapas que nós temos do PCP? Previsão da demanda ou previsão de vendas, planejamento de capacidade da produção, planejamento agregado da produção, planejamento mestre da produção, planejamento de materiais, planejamento e controle da capacidade. Primeiro, previsão da demanda ou previsão de vendas. Geralmente, realizar uma previsão da demanda é saber o quanto irá vender, para com isso calcular sua demanda de produção. Além disso, mesmo em caso onde os produtos são feitos sob encomenda, a previsão da demanda é essencial para o conhecimento dos possíveis imprevistos sobre o processo e as peças. Planejamento de capacidade da produção. Após a previsão da demanda, é mais fácil ocorrer uma previsão da capacidade de produção. Se eu sei antecipadamente quanto é que eu preciso produzir, eu já planejo qual a capacidade para produzir isso que eu calculei anteriormente. Então, a capacidade de produção a médio e longo prazo, onde o planejamento é muito importante para que sejam conquistadas novas aquisições de máquinas e matérias-primas, que não podem ser feitas em curto prazo. A capacidade produtiva é o limite de produtos que uma indústria consegue produzir com os recursos que ela tem disponíveis naquele dado momento. Planejamento agregado da produção. Geralmente é realizado baseado em um plano de médio e longo prazo, ocorrendo a previsão de níveis de produção e estoque. Assim, este pode durar de 6 até 24 meses, dependendo do tamanho e tipo de produtos fabricados. Além disso, outros aspectos devem ser considerados, como as contratações e demissões de pessoas para a produção, hora extra, logística, entre outros pontos que não podem ser deixados
de lado. Planejamento mestre da produção. Muita atenção para esse planejamento. Tá? Pense com muito carinho o que vai ser dito aqui. O planejamento mestre da produção possui como definição o planejamento em curto prazo, se direcionando para os recursos, máquinas e matérias-primas, conforme a demanda do período. Em outras palavras, o planejamento mestre da produção é como se fosse um documento que diz quais itens serão produzidos e quando cada um será produzido em determinado período. Geralmente esse período cobre algumas poucas semanas, podendo chegar de 6 meses a 1 ano. Planejamento de materiais. Neste é realizada uma previsão da quantidade exata de materiais que serão necessários para a produção. Com isso, juntando a previsão de materiais, as necessidades detalhadas no planejamento mestre e o controle de estoque fixo, são plausíveis saber quanto deverá ser comprado de cada material, de cada matéria-prima, para assim suprir as necessidades de produção. Assim, esse planejamento é vinculado à gestão de estoques, como dá para perceber, levando sempre em consideração o tipo de estoque existente na empresa, como produtos acabados, produtos em fase final e matérias-primas, para que não haja mistura entre esses produtos. Por fim, planejamento e controle da capacidade. Nessa etapa ocorre um planejamento da capacidade produtiva de uma fábrica na hora da realização de determinada quantidade de produtos, prevendo assim o tempo gasto na fabricação dos mesmos, e uma quantidade X de produtos. Essa imagem ela ilustra, então, um resumo desse PCP. Vocês vão observar aí que nós temos o planejamento, a programação e o controle, e o somatório de tudo isso e a organização de tudo isso tem como único objetivo o aumento da produtividade e da qualidade dos produtos e serviços que são ofertados e apresentados ao mercado consumidor, ao público. Agradeço então a atenção de cada um de vocês. Prepare-se para a nossa prova, que como eu já havia colocado no grupo, está um doce. Até mais!